Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Vamos continuar a nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e vamos entrar agora no item Instruções dos Espíritos. E o nosso item da vez é o item A Afabilidade e a Doçura. Corresponde ao subitem 6 do capítulo, composto por 3 parágrafos com instrução do Espírito Lázaro. Em resumo, nós podemos dizer que aqui a afabilidade e a doçura são estudadas em relação, do ponto de vista da relação que elas têm, com nossos móveis internos, com aquilo que nos move internamente a praticá-las, e com situações da nossa convivência cotidiana aqui no planeta Terra. Tudo isso para que possamos aprender a identificar quando e como somos verdadeiramente brandos e pacíficos através, não é, do exercício dessas duas virtudes, a afabilidade e a doçura. Aquela nossa ideia de continuidade, vamos pensar um pouquinho nela, a estrutura lógica, não é, o encadeamento de ideias do texto. Nós aprendemos anteriormente que o melhor tipo de convivência na Terra é o da cordialidade e da caridade, e que precisamos resolver nosso conflito que temos entre os valores que atribuímos aos bens materiais e espirituais. Resumindo, nós precisamos dar mais importância aos bens espirituais do que aos bens materiais. E quando fizermos isso, então, teremos uma base mais sólida para sermos brandos e pacíficos e melhorar a nossa convivência aqui na Terra com o próximo. Bem, agora, nesse item, nós veremos um outro tipo de conflito que ainda existe em nós e que também precisa ser resolvido. E precisa ser resolvido rapidamente para sermos brandos e pacíficos. O conflito que existe entre nossas virtudes que já são verdadeiras e aquelas que ainda são aparentes. Isso é exposto durante o estudo da afabilidade e da doçura nesse item do capítulo. Então, nós podemos, a partir de agora, ir ao nosso primeiro parágrafo do subitem 6, que nós dividimos aqui em 3 partes. Essas subdivisões, como sempre gostamos de frisar, são nossas e não do Evangelho, né? Dividimos em 3 partes para que possamos entender um pouquinho melhor o texto. Então, na primeira passagem, na primeira parte que nós vamos analisar e estudar aqui do texto, nós vemos que nós temos a benevolência, aqui a benevolência, como fruto do amor ao próximo. Portanto, o amor ao próximo, que é um sentimento, produz em nós a benevolência, que são as atitudes benéficas que nós produzimos em favor de nosso próximo. E aí, por sua vez, a benevolência, que é fruto do amor ao próximo, produz aquilo que Kardec chama aqui, ou melhor, que esse espírito chama de a afabilidade e a doçura. E diz que a afabilidade e doçura são formas de manifestação da benevolência. Muito importante esse primeiro parágrafo, porque aqui nós aprendemos que existem modos de manifestação da benevolência. A benevolência é real quando ela é fruto do amor ao próximo, e assim ela produz a afabilidade e a doçura. Bem, basta pensarmos, não é, que o que está sendo dito aqui é que quando a boa atitude é praticada com afabilidade e com doçura, sem constranger, nem humilhar aquele que recebe essa boa ação, ela é de fato fruto do amor ao próximo, e assim ela é uma virtude verdadeira. Existem outros modos de se apresentar a benevolência, como nós vemos na sequência do próprio parágrafo. Entretanto, nem sempre nós temos que olhar para essas aparências. Vemos a pessoa tendo uma boa atitude com alguém, oferecendo um alimento, um agasalho, algo de que a pessoa precisa, e tendo um sorriso no rosto, uma atitude amável. Mas, segundo o espírito Lázaro, isso pode ser apenas aparência, fruto de uma educação e frequentação do mundo. Isso pode ser um verniz
apenas dessas qualidades, da afabilidade, da doçura, não é? Bem, é uma bonomia, uma benevolência fingida. É, portanto, uma máscara exterior, uma roupagem que dissimula deformidades interiores. Pode acontecer isso. E aqui nós vemos que, mesmo quando acontece dessa forma a benevolência, que ela é mostrada desse jeito, né, com um sorriso no rosto e etc., com brandura, com afabilidade, enfim, isso pode ser apenas um verniz, e a imagem do verniz é muito interessante, né? Porque o verniz, todos nós sabemos que é uma fina camada de tinta que cobre a madeira bruta, dando a ela um aspecto diferente do que ela realmente tem, não é? O... Então, resta nos perguntarmos, o que nos move? Por que fazemos e como fazemos? Nossas boas atitudes acontecem enquanto reclamamos, com o semblante fechado e carregado? Ou, mesmo com um sorriso no rosto, nós temos interesses que estão escondidos por detrás daquela atitude? Nós fazemos apenas por conveniência, às vezes, porque tem alguém olhando, enfim. O que é que nos move? Se nós não estamos sendo movidos por amor ao próximo, nós temos ainda deformidades interiores que precisam ser tratadas. Muito bem, na terceira e última parte, a informação de que o mundo está cheio de gente assim, dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração sentimentos de baixa ordem. Bem, aqui nós estamos tendo exemplos de comportamentos que refletem, né, essas deformidades interiores. As pessoas são brandas desde que nada as agaste e nem as contrarie, porque se tiver alguma contrariedade, Lázaro diz que elas mordem, ofendem, atacam, não é? Falam bem pela frente, mas as suas palavras são dardo peçonhento quando estão por detrás. Bem, o que tudo isso reflete, né? São exemplos que mostram para nós que nós temos mudanças de comportamento, não conseguimos ser doces, brandos, pacíficos, afáveis, quando as circunstâncias da vida não nos agradam. E isso mostra que nós temos que nos corrigir. Em resumo, é o amor ao próximo o melhor móvel que nós temos. O melhor modo de fazer é o modo brando, que não ofende nem humilha. Mas essa explicação continua no segundo parágrafo, com um exemplo específico, que é um exemplo muito forte. Vai falar a respeito também de pais de família, que têm exterior benigno, mas são tiranos domésticos. Trazem as suas famílias e subordinados, podem ser um chefe de uma empresa ou algo do tipo, né? Famílias e subordinados, inclusive dentro da própria família, né? Subordinados dentro do contexto familiar, faz com que essas pessoas sofram o peso do seu orgulho e despotismo. Querem mandar, querem ter privilégio na sua autoridade, querem ser obedecidos, né? Querem mandar e terem a palavra final, sua palavra tem que ser lei. Fazem isso porque querem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Nessa primeira parte do parágrafo, nós vemos que esse tipo de comportamento é de pessoas que são autoritárias pelo orgulho que sentem. Bem, fazem sofrer aqueles com quem convivem, portanto não são verdadeiramente brandos e nem pacíficos. E por não serem brandos nem pacíficos, fazem da simpatia que usam fora de casa, da brandura e da pacificidade que usam para com estranhos, um tormento que impõem a si mesmos. É isso que está sendo explicado aqui, quando se diz constrangimento que fora de casa impõe a si mesmos. Fora de casa eles têm que ser brandos e pacíficos, não é? Então, isso é para eles um tormento. Eles estão agindo contra aquilo que sentem. Tanto é assim que a segunda parte do parágrafo diz que eles não usam, não se atrevem a usar de autoridade com as pessoas estranhas, pois essas poderiam lhe chamar a atenção, chamar a ordem. Acham que devem se fazer temidos daqueles que não lhes podem resistir, e ficam envaidecidos por isso, sentem vaidade. Quando podem dizer, aqui eu mando e sou obedecido. Mas aí a gente tem aqui essa frase, né, que é uma advertência que o Evangelho nos coloca, dizendo que quando esse quadro acontece, né, em que a pessoa está irritada e quer descontar em casa
as suas decepções do dia a dia, os seus relacionamentos forçados, o seu verniz, né, que tem que colocar na sociedade, e acham que se forem temidos por aquele com quem mais convivem, terão alguma vantagem, quando acontece esse caso, o Evangelho adverte que agir assim pode realmente causar temor, mas também causa aversão, causa ódio daqueles com quem essa pessoa convive, podendo, e isso causa, sem sombra de dúvida, a piora de qualquer tipo de relação. Temos descrito aqui o nosso conflito interno a resolver. Aqui mesmo, nesse parágrafo, e como sequência do texto anterior também, lógico, né? Qual é esse conflito? O de sermos verdadeiramente brandos e pacíficos em todas as ocasiões e por princípio. Nós cristãos temos os princípios cristãos que dizem que nós devemos ser brandos e pacíficos em toda e qualquer ocasião, mesmo que a vida não aconteça da forma que melhor nos agrada, mesmo que as pessoas não nos tratem bem, mesmo que nós tenhamos uma doença, uma dificuldade financeira, seja o que for. O que deve nos mover no exercício dessas virtudes é o nosso amor ao próximo e os nossos princípios internos que nos mandam obedecer à lei divina. Bem, nesses 2 parágrafos, nós vimos como o comportamento muda se a vida não vai como gostaríamos que fosse. Se a vida não nos agrada, se as pessoas não nos agradam. Mudamos também de atitude, né? Deixamos de ser brandos e pacíficos, às vezes quando queremos provar que somos poderosos e quando estamos carentes de respeito. Mas essa carência de respeito não deveria ser por aquele respeito provocado pelo medo ou pelo poder da nossa influência sobre os outros, mas deveria ser causado, esse respeito deveria ser causado naturalmente pelo reconhecimento que os outros têm de nossa conduta moral, do nosso amor e respeito às pessoas. Em suma, movidos por circunstâncias adversas ou por orgulho, nossa falsa conduta pode ser desmascarada a qualquer instante. Basta uma contrariedade um pouco mais grave na vida. Bom observarmos a nós mesmos diante dessas situações e provocarmos em nós a corrigenda dessas atitudes. Terceiro e último parágrafo do Espírito Lázaro, que fecha o subitem 6, afabilidade e a doçura. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar aos homens, a Deus ninguém engana. Muito bem, aqui para fecharmos o nosso estudo, então, aparece o critério para sabermos se realmente somos brandos e pacíficos, se temos afabilidade e doçura, né? Esse critério é simples, basta analisarmos como somos, como cada um de nós age, e o que fará, como agirá em seu comportamento na intimidade e na sociedade, com aquelas pessoas que são próximas dele e com aquelas que lhe são estranhas. Se a gente muda muito esse comportamento, temos um longo caminho pela frente para sermos brandos e pacíficos. Agindo movidos pelas circunstâncias, não temos autocontrole, não é? Quando deixamos-nos levar pelas circunstâncias, explodindo, tendo acessos de raiva, acessos de violência verbal e assim por diante, nós não nos controlamos. Então, a dica para começarmos a nossa prática sincera dessas virtudes está aqui também, nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejamos movidos pelo amor ao próximo, pelos princípios cristãos, agindo sempre na benevolência. Agindo na benevolência, colocando a brandura e a pacificidade como modelo de ação e como lei para a nossa conduta em qualquer circunstância da vida. É isso que nos ensina esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, e assim nós encerramos o nosso estudo, mais uma vez agradecendo pela companhia, deixando o nosso fraterno abraço, o convite para a continuidade e os votos de que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre.